pelo convite e agradecer também a todas as pessoas realizadoras dos filmes, parabenizar pelas obras. Foi uma mostra muito impactante, né? Com uma narrativa de fôlego, assim, eu acho que o público conseguiu sentir também, assim como eu estava ali, várias sensações, né? Desde de um momento mais lírico até um momento de mais tensão, discussão de classe, então, assim, coisas muito diversas. Parabenizar todas as pessoas. E como a gente está com um tempo curto, eu vou fazer o seguinte: a gente vai abrir para algumas perguntas, intervenções, e a partir disso a gente dá início ao nosso debate. Pode ser? Então, quem quiser, pode levantar a mão. Lá em cima, primeiro, e aqui. Oi, gente, boa noite. Eu sou Gabi. E uma coisa que eu observei durante a sessão é que a curadoria ela foi feita pensando quase no exercício de sonhar, né? Ela começa sonhando com as meninas maravilhosas que eu amo, sou fã. E finaliza sonhando de novo, assim, de outra forma e com outra fórmula também, né, de sonhar, assim. E eu queria saber como vocês construíram, assim, esse processo, né? Porque, obviamente, são pautas diferentes, são processos diferentes, mas tem encontros muito interessantes, assim. E eu queria entender narrativamente, assim, como foi esse processo de construir esse sonhar, né? Como é que vocês idealizaram isso? De onde surgiu isso? De onde surge isso? Uma pergunta muito profunda, né? Mas como é que surge isso na vida de vocês, de alguma forma? A animação também fala sobre isso, sobre esse medo e esse enfrentamento para sonhar com uma rua possível para eles brincarem. Yuri Melo também fala sobre isso na sua construção, nesse sonho de produção também, né? Enfim, como é que vocês se relacionam com isso? E é isso a minha pergunta, gente. Obrigada. Vamos então fazer as duas e o pessoal aproveita para... Oi, gente, parabéns para todo mundo. Foram filmes muito legais, gostei de todos. Eu tenho, na verdade, era a pergunta específica para 3 produções, que na verdade é para a gata aqui, que ela está em 3 filmes. Que são filmes com temáticas muito diferentes, né, entre si. E como é que foi? Eu queria perguntar especificamente como é que foi feita essa curadoria por você, de como participar de produções tão diferentes, mas que tem assim, uma certa proximidade, como a colega perguntou. E eu queria também fazer uma pergunta para o Yuri Melo, para saber como é que foi a construção do roteiro, já que ele foi roteirista, diretor, e como é que foi a construção do roteiro. Obrigada. Vou tentar correr. Ai, que ódio. Tá. Eu não lembro a primeira pergunta, mas eu vou ser... Ah, tá. Assim, eu acho foda pensar assim nisso, desde que as meninas estão sonhando ou não, mas eu lembro que você também falou sobre a questão de sonhar artisticamente, né? Sonhar ao fazer. Eu acho foda, assim, eu como, enfim, detesto falar em discursos e tal, que eu sou diretor, alguma coisa assim, porque eu sinto que eu ainda tô começando, assim, aprendendo, é um constante sonho, assim, porque o primeiro filme que eu fiz, ele tinha bem menos recurso, esse de agora também, ele não é um filme, assim, que eu tinha orçamento para gastar, então, eu acho que é isso, é você arrumar formas de fazer coisas que você quer, assim, sem ter muito isso na mão, assim, sem ter recursos e tal. Eu acho que o meu sonhar vem bastante disso, assim, eu sonho em ter, enfim,
produções maiores e tal, mas é foda você sonhar e ver pessoas acreditando no que você está fazendo ali, porque é isso, a gente não tem sei lá, os profissionais daqui não têm um calendário fixo de trabalho, assim, os profissionais de audiovisual. Então, quando eu peço alguém para uma pessoa me ajudar montando, colorindo, fazendo um som, essa pessoa está deixando de fazer 1000 coisas e está sonhando comigo, sabe? Essa pessoa está deixando de fazer um trampo, talvez, ou está se ocupando podia estar se ocupando com outra coisa e está sonhando comigo. Então, eu, enquanto realizador, que ainda estou nesse trampo de pedir e imaginar como eu vou fazer o meu cinema, eu acho que é um sonhar meio que coletivo, assim, eu tenho que convencer as pessoas a sonharem comigo para chegar nesses resultados que eu quero, sabe? E aí quer dizer, indo para a pergunta da Maria, o lance do roteiro de Tumulto é que como era um filme de oficina, eu queria experimentar. E aí como eu consumo muito filme de terror, eu queria experimentar coisas assim que eram meio clássicas do slasher e ver até onde elas iam e como eu podia tensionar essas coisas e regionalizar para algumas coisas daqui. Mas foi basicamente isso, assim, enquanto um filme de oficina, ele também teve um roteiro sendo escrito ao longo do filme. Então, tipo, porque assim, eu não tinha essa expertise de tipo, sei lá, tá muito escuro. A minha primeira coisa eu vou falar assim, tipo, deixa mais claro, não é, tipo, ajusta o ISO, sabe? Então, tipo, a gente ia meio que nessa construção de, tipo, beleza, a cena originalmente é assim, mas dentro do que a gente tem e do que a gente sabe fazer, ela vai ser assim agora. Então, ele é um roteiro que ele foi sendo construído desde o pré até, enfim, o pós, na montagem, assim. Essa ideia mesmo da animação, ela veio dar uma liga, assim, mais pro final. Então, é isso. Eu acho que como é um filme feito a muitas mãos, ele também não tem muito a questão de absoluto, assim. Então não é, eu vou fazer isso e pronto. É um negócio que a gente vai construindo, assim. Você não acha melhor isso e tal. E aí, enfim, é um filme que ele foi sendo roteirizado. Acho que é isso. Eu acho que o pessoal que chegou... Desculpa, mãe. Que chegou agora há pouco, não sei se vocês escutaram a primeira intervenção. Eu vou só repetir, gente, rapidinho, sobre sonho. Pessoal, a moça gostaria de saber como vocês se relacionam com o sonho, tanto na construção do filme, quanto na própria narrativa. Eu vou só responder brevemente a pergunta da... É Maria? Eu acho que, assim, trabalhando com cinema, cultura em Alagoas, a gente não faz nenhuma curadoria do trabalho, né? A gente faz o que tem para fazer. Mas eu acho que estamos num momento em que os trabalhos em que a gente tem para fazer são muito interessantes e muito singulares, né? Esses processos, a gente vê, eu acho que uma concorrência cada vez maior nos editais, porque a gente está nesse momento pulsante de novas ideias mesmo, né? Então, é muito legal ter essa oportunidade de trabalhar em muitas narrativas. Mas, por exemplo, de hoje, dos 3 filmes, o único que foi remunerado foi o Ajuda Menor, né? Que foi financiado por meio do edital. O filme do Yuri foi fruto de uma oficina de criação, então ninguém recebeu para fazer, né? Só os instrutores do curso, que estavam fazendo um trabalho de instrutores, né? Mas todo mundo fez o filme porque queria. Eu nem estava no curso, na verdade, e o Yuri me chamou, porque a gente já se conhece há muito tempo. E aí a preparação do elenco foi uma tarde, na criativa, que eu fui lá. Aí eu fico até, a preparação do elenco, mas foi uma tarde que a gente ficou conversando e fazendo exercício, mas que enfim, espero que de alguma forma tenha agregado em alguma coisa. E o primeiro filme a gente fez realmente foi um ano de construção de um filme totalmente sem financiamento, que a gente conseguiu financiamento para a segunda edição do ateliê, mas a primeira a gente fez com muita vontade mesmo e apoio, principalmente da Samba Caetá Produções, que é da minha amiga pessoal, Rená, que nos ajudou muito com equipamentos e a possibilidade de filmar numa diária só, que foi uma loucura, com muitos percalços no caminho, a câmera parou de funcionar. A última cena a gente gravou em tipo 40 minutos, correndo no Rio, 27 minutos, correndo no Rio Loucas, faz o ritual, não sei o quê, de tomar banho. E foi isso, mas estamos muito felizes porque é isso. Eu acho que tem essa magia de fazer filmes de oficina, de você fazer do jeito que dá, mas saem coisas muito bonitas, né?
como a gente tem visto na produção audiovisual alagoana. Só um adendo, né, sobre a parte de sonho. Eu acho que o filme em si, pra gente que fez a oficina, é um próprio sonho, é a própria realização do nosso sonho. O Gabi mesmo era pra estar com a gente nessa. E infelizmente não finalizou com a gente o curso. Mas eu sempre menciono isso quando a gente vai debater. O próprio filme, pra mim, ele é um sonho. É tipo assim, como eu falei no início, ele é o passo que eu dou para o mundo audiovisual. E eu, hoje em dia, trabalho com isso, assim, tipo, eu tenho tido algumas oportunidades de mostrar o meu trabalho, não só como atriz, ou roteirista, ou direção, mas como outras partes de que o cinema, ele abre essas portas, assim, sabe? E eu sou uma mana que trabalhava no teatro, eu trabalho com arte já tem uns aninhos aí, mas o audiovisual, ele é muito específico, assim, ele tem essa parte de brincar com o sonho, porque você tem essa comunicação do cinema, eu pelo menos tenho essa comunicação do cinema bem pequena e, tipo, hoje em dia estar dentro desse nicho, vamos dizer assim, é bem significativo, porque é a realização de um sonho. Está aqui, quando eu falei, né, quando eu estava escrevendo o formulário e quando a gente estava construindo, inclusive, o roteiro, eu falei, olha, gente, eu só sossego quando a gente for para a Mostra Sururu, porque para mim é o marco, assim, sabe? A Mostra Sururu, eu sempre tive a oportunidade de vir, e para mim a Mostra Sururu era muito, eu digo, é aquilo que eu quero, assim, e a gente alcançando isso, sendo selecionada, que inclusive até mandei mensagem para a Marina. Marina, e aí a gente passou, porque outras pessoas tinham inscrevido, né, e não tinham passado, e eu falei, e aí amiga, a gente passou, e a Marina, olha, não conta pra ninguém não, mas a gente passou. E eu dei um grito na Bienal, assim, tipo, mas foi um grito assim de felicidade. E foi muito louco, assim, porque eu digo, porra, alcançamos. Porque, tipo, quando que você vê corpos iguais ao nosso trabalhando nesse nicho? A facilidade que a gente não tem, tipo, esse foi o incômodo, esse é o sonho do ateliê. É chegar onde outras pessoas não nos abrem a porta. Se não abriu a porta com facilidade, então bora arrombar essas portas assim, sabe? E é o nosso sonho. Eu acho que esse resultado é muito lindo. Infelizmente eu não pude participar do segundo, inclusive estou muito ansiosa, porque eu estou fazendo faculdade, mas eu falei até pra Marina, amiga, eu tô aqui, se eu estiver disponível para qualquer coisa, me fala, porque aí eu abro um negócio e a gente faz, porque eu não posso estar como eu tive no primeiro, mas eu quero estar com vocês, porque o ateliê para mim é muito importante. Então, inclusive, trabalhar com as minhas amigas, que a gente, além de trabalhar juntas, de colega de trabalho, a gente somos amigas que a gente sempre se encontra para fazer um rolê, para, enfim, fazer outras coisas. E é muito significativo realizar esses sonhos juntas. Bom, em primeiro lugar, quero me desculpar pela ausência aqui quando estava montando. O pessoal estava se despedindo, se organizando para pegar a estrada, então me despedir e auxiliar ali. Escutando aqui os colegas, né, sobre o sonho, né, de realizar, né, no audiovisual, eu fico pensando assim que para mim o audiovisual ele é um meio, sabe? Que meu sonho, olhando as realizações audiovisuais, né, que eu tenho feito até agora, o sonho é ver as terras indígenas demarcadas, sabe? O sonho é algo concreto, da realidade concreta, e o audiovisual é um meio, na verdade. E estar hoje aqui com esse filme Manto de Aguriçá, né, uma produção em parceria com o Celso, me fez lembrar do primeiro filme que eu fiz com o Celso, tem 20 anos isso. Acho que foi num Doc TV, eu estava concorrendo até na época que ganhou nesse ano foi a Arias que Falam, da Ariel, eu estava concorrendo, o Celso soube que era
um filme sobre um pajé indígena e disse, olha, não precisa concorrer não, vamos realizar esse filme. Ficou ótimo, né? Um presente. E foi sobre um pajé Miguel Celestino. Esse primeiro filme que a gente fez hoje estava com um filme sobre outro pajé. E o pajé Miguel Celestino dá nome à escola que recebeu os tiros nessa semana lá em Palmeira dos Índios. Mas dentro do cinema mesmo, tendo o cinema como meio, eu não diria que é um sonho, né? Eu já falei, mas diria que fazer cinema assim, é um desejo, né? É um desejo que me move enquanto pesquisador, que sempre tive o cuidado assim, de levar de volta as minhas pesquisas, sempre foi com a temática indígena, desde 2000, e sempre tive a preocupação e o cuidado de retornar às aldeias e entregar os trabalhos. Só que esses trabalhos, pouquíssimas pessoas tinham acesso, sabe? Por conta da leitura mesmo, né? Então, foi uma dissertação, até, enfim, que se tornaram livros e outros artigos. E aí eu, de repente, estava no audiovisual. Então, e o audiovisual, quando eu fiz esse primeiro filme, realizei esse primeiro filme sobre o pajé Miguel Celestino, todo mundo na aldeia assistiu. Né? E todo mundo já me conhecia, né? Mas eu fiquei mais conhecido como o cara que fez o filme sobre o pajé Miguel Celestino. E isso, assim, me move. Então, o desejo de me comunicar com mais pessoas, dar o retorno das minhas pesquisas, sobretudo para os povos indígenas, esse é o meu desejo, né, enquanto realizador audiovisual. Boa noite, gente. Antes de falar sobre a questão do sonho, eu queria contar uma historinha bem rapidinha sobre a Grota do Pau d'Arco, né? Que me veio à memória aqui agora, olhando para minha mãe, que está aqui também. Quando a gente ia para a casa da minha tia, às vezes, da tia Kátia, quando eu era bem miudinha, às vezes eu começava a correr por ali, ela gritava comigo, menina, cuidado para não cair aí. E já para não cair no buracão, porque a gente via e olhava, assim como a maioria do pessoal, via como uma vala, via como um buraco, né? Só porque era um buraco grande, é chamado de buracão. E não me dei conta, até uns 2 anos atrás, que ali era um trecho de um riacho. Isso nunca caiu a ficha. Eu tive que sair de lá das redondezas, vim para a parte alta. Fiquei quase 2 anos morando na parte alta. Quando eu voltei para morar por lá, eu senti um cheiro muito ruim, um cheiro de morte. E aquilo me incomodou bastante. Fui na casa da minha tia, da tia Vânia. Eu falei, tia, alguém morreu aqui, porque já aconteceu muitas mortes. Inclusive lá tem pedaços de carro que caiu e nunca foi tirado de lá. E eu ficava com isso, menina, não morreu ninguém não, tô sentindo não esse cheiro. Aí depois de um tempo eu parei de sentir. Quando minha vizinha se mudou, começou a morar do lado da minha casa e ela começou a reclamar do mesmo cheiro. E eu já não sentia mais por causa do tempo. Aí caiu a ficha pra mim que sempre esteve lá, eu nunca senti desde criança. Todo mundo se acostumou e se acostuma com o cheiro de morte, que é terrível, e que eu não sinto mais. Então, eu comecei a pesquisar sobre o que era aquilo e começar a observar mesmo, via que não passa só por ali pelo Pau d'Arco, passa pelas Piabas também, passa por outras grotas e pelo Reginaldo e vem pra cá. E começou esse negócio de renascer Salgadinho e tal, mas não chega lá e até hoje nunca chegou. Espero que um dia chegue, né? E pesquisei. Tem uma pesquisa montada. E ali o meu sonho de 2 anos atrás era ganhar uma bolsa de pesquisa na UFAL, para ser pesquisadora, para abranger isso. Ganhei a bolsa de pesquisa, não para essa pesquisa, mas para outra, mas ali eu realizei o meu sonho de ser pesquisadora, no momento, né?
ganhei uma bolsa do PIBIC, comecei a pesquisar não só esse assunto, mas o assunto da Braskem um pouco também, a questão de documentação, enfim. Só que nunca saía da academia, né? E mesmo que apresentasse algumas palestras, algumas mesas redondas, são poucas pessoas que vai, não é tão amplo, né, como uma sala de cinema. E o meu primeiro curso que eu fiz, um curso com a Maísa Reis, inclusive, chamado Cinema no Celular. Eu não sabia que existia edital, eu não sabia que existia formatação audiovisual. Tem um edital aberto aí, 2023. Eu vou tentar escrever para ver o que é que dá, né? Escrevi e passei, poxa, não é que dava certo mesmo, deu certo. Aí meu sonho era fazer um filme. Quando a gente pensa em sonho, a gente pensa em algo muito distante, né? Não é à toa que é representado figuramente por uma nuvem, né, na cabeça. Mas eu acho que sonho essas pequenas metas que a gente vem concretizando através desses nossos pequenos passos, subindo os degraus da vida, às vezes parando e pensando um pouquinho. Então, meu sonho hoje foi realizado. Depois de um filme feito, eu gostaria muito de mostrar aqui na sala de cinema, numa tela, no telão. E é muito diferente ver aqui no telão. E ter as pessoas do meu lado que fizeram um curso comigo da Maísa em 2023, que eu fui a única que consegui passar. Eu falei, não, vou colocar o pessoal do curso para fazer comigo. E foi a experiência de muitos também. Não só, foi minha primeira experiência como diretora, como roteirista, e a experiência de quem fez o curso também, de quem mora no Jacintinho também. Então, eu acredito que meu sonho hoje foi realizado. Espero que não seja o único. Eu gosto de dizer que vai ser o primeiro, porque eu espero que venham mais pessoas, que também tenham essas primeiras experiências, que também consigam ver que o sonho não é uma nuvem tão distante, que consiga olhar ao seu redor. É isso. Acho que muita gente falou aqui por mim também, pessoal. Fiquei pensando aqui, enquanto o pessoal fala de sonhos, já me apresentando aqui para quem chegou depois ou não viu, eu sou um dos diretores do Céu de Areia, a animação, e a palavra-chave aqui que eu fiquei pensando aqui para sintetizar a ideia de sonho muitas vezes é teimosia, né? A depender do contexto onde você esteja, você precisa pedir permissão para você poder sonhar. Por exemplo, acho que para a maior parte do contexto de quem vai começar na produção audiovisual, sobretudo usando a palavra cinema, estou produzindo um filme, a depender do contexto, as pessoas, quando você começa a falar disso com as pessoas, a tendência é as pessoas acharem que você está de brincadeira, que você não está levando aquilo a sério. E já começa com isso, já começa que se você não for teimoso o suficiente, às vezes você tem um sonho de fazer um filme, de transformar uma ideia no filme, né? E você vai precisar ser teimoso, não só diante do que as pessoas ao redor vão achar, do seu contexto, mas da sua própria mente. Por quê? Porque a gente vive num país que, diferente, por exemplo, de Estados Unidos, Hollywood, não existe um incentivo tão grande e a cultura não é tão aberta para o imaginário popular. Aí isso afeta no seu poder pessoal. Eu falo isso na maior parte dos contextos, tem vários contextos aí. A tendência é que quando você vai começar a escrever o seu primeiro roteiro, e eu digo isso com experiência de quem já deu consultoria de roteiro para pessoas de contextos diversos, desde publicidade até cinema, e as pessoas elas têm um bloqueio porque elas não têm a permissão suficiente do contexto para começar a nem escrever. Ou seja, voltando para a ideia de sonhar,
elas não têm permissão nem para sonhar. Porque elas não, no cinema, para mim, a pessoa desiste logo no primeiro contato com o papel, com a ideia. Às vezes ela tem ideia muito clara, a ideia forte, ela tem isso. E esse contexto de sonhar, tanto na produção quanto dentro do contexto de filmes mesmo, vai na parte de incentivo. A primeira vez que eu vim aqui na Suelu foi em 2016. E quando você vê os créditos dos filmes, tanto os iniciais quanto os finais, tá muito comum você encontrar patrocinado por edital XYZ. Mas se a gente for olhar no contexto geral, a maior parte desses editais aí, desse sonho de realizar o filme através de edital, ele foi meio que tomado à força. Porque foi muita briga, muita teimosia para você conseguir trazer o seu sonho para a realidade. E indo mais um pouco só no contexto do próprio filme, Céu de Areia, ali é um grupo de crianças que estavam diante de um desafio e elas precisaram também, para elas continuarem a realizar o sonho delas ali de brincar na areia e tudo mais, viver a infância, elas precisaram mais uma vez ser teimosas. Basicamente, tomar aquele território basicamente na base da força. Então, essa é a reflexão que eu quero trazer. Muitas vezes, para a gente sonhar, a gente precisa ser teimoso e não precisar pedir permissão. Para a gente ter, pelo menos, esse território mental e fazer esse território mental ele crescer de tamanho e você poder ter sonhos cada vez maiores. Também fui avisado tem pouco tempo, gente. Então, vou ser breve. Sobre sonhar, eu acho que primeiro eu fico feliz, assim, porque, por exemplo, nessa sessão tem gente de várias formações diferentes, apesar de Alagoas não ter um curso, uma instituição de ensino para cinema, mas tem gente de diversas outras formações aqui, a Criativa, o JCTZ, o Chica, e o curso da Maísa. Quando eu comecei não tinha nenhum desses, era o ateliê de Sesc de Cinema, assim, e que a Marina também fez. Então, eu acho bonito isso de a gente ver, ter essa possibilidade de estar junto aqui, graças a esse momento, né? De fato, é um momento especial. Mas quanto a sonhar, né, do nosso filme, eu e o Lucas, a gente já é amigo há bastante tempo, assim. A gente fez o Samuel, que basicamente também já vem essa questão de sonhar fazendo um filme, assim, e trazer as nossas questões, assim, quanto com o cinema, que em seguida foi muito natural fazer o Ajude, assim, que veio de um conto do Lucas, e que foi meio que natural, assim, a gente continuar e querer adaptar o Ajude Menor. E eu acho que tem uma coisa que eu acho que dos nossos filmes, e eu acho que todos os filmes dessa sessão, todos os filmes falam sobre disputar um território, né? Alagoas é um território a ser disputado, assim, por todos, acho que todos os filmes de certa forma falam, né, assim, sobre essa disputa do território do corpo que está ali, do espaço mesmo, do território. Então, eu acho que a gente está querendo sonhar para poder ter o Alagoas que seja nossa, né, também, acho que não sejamos só massacrados, né, como o filme dos meninos fala. Então, eu acho que é meio que por isso, assim, que a gente faz os nossos filmes. É isso aí. Gente, muito obrigada. Então, com a fala do Janderson, a gente finaliza o nosso debate. Poderia ficar aqui por horas conversando, mas a gente tem horário, né? E agradecer.